Olá, amigos e amigas, sejam bem-vindos ao canal Espírito e Matéria, o canal da fé raciocinada. Neste vídeo, vamos fazer uma abordagem resumida do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, publicado no ano de 1864, em Paris, França, assinado por Allan Kardec, pseudônimo do professor Hippolyte Léon Denisard Rivaio. O Evangelho segundo o Espiritismo tem, no seu conteúdo em geral, 28 capítulos. É a obra que Allan Kardec traz para as reflexões sobre os ensinamentos morais de Jesus Cristo. Cada capítulo tem os itens referentes aos temas que nós podemos denominar de subtemas. Sabe quantos itens nós temos em o Evangelho segundo o Espiritismo? Quase 500. Quase. Temos, por assim dizer, especificamente, 478 itens, faltando apenas 22 itens para os 500. Cada subitem no Evangelho segundo o Espiritismo, eu diria que daria um congresso de 3 dias, com debates exaustivos, e não se esgotaria o assunto. Tão transcendental são os subtemas que em o Evangelho segundo o Espiritismo nós temos para refletir e aplicar. A introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo tem 24 páginas, só na introdução. O item 1 da introdução é de grande relevância para a nossa conversação inicial. Allan Kardec faz uma colocação profundamente relevante. Diz que o Evangelho de Jesus Cristo se divide em 5 partes. A primeira, dos atos comuns da vida de Jesus. A segunda, das profecias. A terceira, dos milagres. A quarta, Allan Kardec diz que foram as palavras que serviram de dogmas para as igrejas. E a quinta e última parte, o ensino moral de Jesus nos Evangelhos. E é desse ensino moral que Jesus trata no Evangelho segundo o Espiritismo, porque ele diz que as 4 primeiras aqui citadas, até hoje, têm sido motivos de grandes debates, divergências, e por essa razão, muitas e muitas denominações cristãs são de grande aproveitamento para quem se coloca nesta ou naquela posição, a favor ou desfavorável, este ou aquele conceito. Entretanto, o ensino moral de Jesus está em todas esses segmentos religiosos do cristianismo. É dessa forma que Allan Kardec
foi até a Bíblia Sagrada e retirou conceitos iluminativos que o seu ensino moral é contemplado. Quase sempre, os capítulos que encontramos em O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec retirou do mais apoteótico discurso de consolação e de esperança que o mundo conhece, o Sermão da Montanha. Ele retira para as nossas reflexões as bem-aventuranças que diz respeito ao ensino moral de Jesus para a libertação das nossas almas. É dessa forma que o Evangelho segundo o Espiritismo, com os textos bíblicos do ensino moral de Jesus, os comentários de Allan Kardec e as mensagens que são interpretadas pelos Espíritos do Senhor, que são os grandes arautos do conhecimento e que eles juntos formam o Espírito de verdade, encontramos nos 28 capítulos grandes e grandes mensagens para a nossa libertação espiritual. Um dos capítulos maiores, aliás, o maior capítulo, com itens relevantes que vão até o item 84, é o último capítulo das preces espíritas, coletânea de preces espíritas, 84 itens, onde Kardec menciona como deveremos fazer as nossas orações. São modelos. Entretanto, o Evangelho segundo o Espiritismo diz que a nossa prece, a nossa oração tem que proceder do coração. Ali no capítulo 28 estão modelos. Dessa forma, Allan Kardec traz para a nossa atividade no centro espírita e fora dele a prática das excelências das palavras de Jesus, contidas ali, basicamente, no Sermão da Montanha. Mas existem outras passagens de profetas como Isaías, a ponto de fazer referência até nos falsos profetas, que é o capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas, dizendo-nos de que existem espíritos já desencarnados que podem trazer mensagens deturpadas e são verdadeiros falsos profetas, em número maior do que os falsos profetas da atualidade encarnados. Dessa forma, temos o Evangelho segundo o Espiritismo trazendo mais detalhadamente o que está na terceira parte do Livro dos Espíritos, que são as leis morais, que são de relevância extraordinária para o nosso progresso, para a nossa libertação espiritual, enquanto espíritos que estamos nos reencontrando na esteira do tempo, através das reencarnações sucessivas. É assim que, basicamente, o Livro dos Espíritos trata do aspecto filosófico, o Livro dos Médiuns do aspecto científico da doutrina espírita, e o Evangelho segundo o Espiritismo se desdobra na questão moral. Aquelas 4 partes no início que dizemos, dos atos de Jesus, das profecias, isso é motivo de discussões. Não é que nós, os espíritas, não temos a nossa proposta, a nossa interpretação escriturística sobre
os chamados milagres, que não existem milagres, são fenômenos da natureza, naturais, mas a principal evidência de que o Espiritismo nos traz em O Evangelho segundo o Espiritismo é o ensino moral de Jesus, que traz para nós a contribuição de entender, compreender e praticar a lei de Deus, que é a lei de amor. Quero dizer que Emmanuel, em o livro Pão Nosso, ele falava a respeito da prática da lei de amor do Cristo, que no futuro o ódio será expulso da terra, a justiça será ultrapassada pelo amor. Os homens e mulheres de fé não serão somente justos, mas serão bons, profundamente bons. A pregação da lei viverá nos atos e pensamentos de cada um de nós, porque o Cordeiro de Deus, que é o Cristo planetário, o nosso governador espiritual, terá transformado o coração do homem em tabernáculo de luz eterna que brilhará para sempre. Meus amigos, estamos sempre neste vídeo falando da divulgação dos programas de rádio e televisão que temos aqui em Belém do Pará. No sábado, logo de manhã, às 7 da manhã, desculpe a redundância, mas é para dar ênfase, temos o programa O Evangelho segundo o Espiritismo na Rádio Gaulã FM 95.1. É o programa de 1 hora de duração. No sábado, também às 17 horas, na Sorriso FM, no distrito de Coraci, temos o programa Voz do Consolador, 1 hora de duração, que inicia de 17 até as 18 horas. No domingo, às 19 horas, na TV Grão-Pará, canal 14, nós temos o programa Quarta Dimensão. É meia hora de duração. Começa às 19 horas. E aos domingos ainda, às 22 horas, na Rádio Clube do Pará, uma emissora da Rede Brasil Amazônia de Comunicação. 690 AM, o programa Terceira Chamada. Também 1 hora de duração, às 22 horas. É assim que o Espiritismo aqui em Belém do Pará está sendo levado nesses meios de comunicação de massa. Agora vamos nos preparar para o convite à oração. Alma irmã, deixa que o teu coração voe além do horizonte nas asas da prece que sobe da terra aos céus. Sob os raios reconstituintes da oração, invoca a compaixão da lei inextinguível, força motriz do universo, Deus. Pois a sua misericórdia é como orvalho de esperança, caindo dos céus à terra em nossa noite moral, na condição de terapia divina. Reflete nisso e deixa que a prece te inspire a dissolver a sombra dos teus sofrimentos na glória e na luz do supremo princípio de tudo, Deus, o remédio absoluto para todos os males que atormentam a nossa alma. Senhor Jesus, amigo incondicional das nossas vidas, refúgio dos séculos e dos milênios terrestres, nós te agradecemos a chegada, o advento do Espírito de verdade na metade do século XIX, o Espiritismo, para trazer-nos a interpretação adequada para os nossos raciocínios e os nossos corações, a fim de que não venhamos a nos perder
nos aspectos do misticismo, de dogmas e de grandes interpretações equivocadas. Ao nosso respeito a todos os demais cristãos que desta ou daquela denominação religiosa estão contribuindo para que o planeta Terra seja um mundo melhor. Entretanto, o Espiritismo vem trazer, conforme a tua permissão, a iluminadora tarefa de compreensão do teu ensino moral, que nos faz de seres humanos mais irmãos uns dos outros. Dá-nos a tua paz e que tua paz permaneça conosco agora e sempre. E agora a última no limite do tempo. Nas angústias do além, eis o pesar mais profundo, o de ver uma criancinha abandonada no mundo. Meimei por Chico Xavier. Pense nisso, pense agora. Muita paz.